Olá pessoal! Neste vídeo, quero apresentar minhas metas de leitura para 2026, e também um desafio pessoal. A meta é ler, pelo menos, 7.300 páginas até o final do ano. Como desafio, me propus a ir além e alcançar 10.950 páginas ao longo de 2026. A conta é simples. Lendo cerca de 20 páginas por dia, consigo atingir a meta. Se eu mantiver uma média de 30 páginas por dia, cumpro o desafio. Como teremos alguns feriados prolongados ao longo do ano, acredito que seja possível. Agora, vou apresentar os livros que fazem parte desse planejamento. Eles não estão organizados em ordem de leitura. O que fiz foi mesclar obras mais densas com leituras mais leves, para evitar a chamada ressaca literária. Então, vamos às obras. O Matadouro, de Esteban Echeverría. Clube de Literatura Clássica. 32 páginas. Um conto clássico da literatura argentina, marcado por crítica política e alegoria. É uma leitura curta, intensa e simbólica. Poemas Negros, de Jorge de Lima. Clube de Literatura Clássica. 47 páginas. Uma obra ética profunda, marcada por religiosidade, dor e identidade. Os poemas são fortes e carregados de imagens impactantes. Ivanhoe, de Walter Scott. Clube de Literatura Clássica. 496 páginas. Um romance histórico ambientado na Inglaterra medieval. A obra reúne cavalaria, conflitos políticos e aventura. Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Clube de Literatura Clássica. 80 páginas. Uma novela curta sobre solidão, sons e encontros passageiros. É uma leitura sensível e melancólica. Chick-Ling, livro 1, de David Wilson. Editora Record. 770 páginas. Um thriller policial denso, investigativo e psicológico. A narrativa é lenta e detalhada. Chick-Ling, livro 2, de David Wilson. Editora Record. 630 páginas. Continuação direta do primeiro volume. A história aprofunda as consequências da investigação. De Quanta Terra Precisa um Homem. E Outras Histórias, de Lev Tolstói. Editora Principis. 96 páginas. Uma coletânea de contos com reflexões morais e existenciais. Textos curtos, diretos e profundos. Angústia, de Graciliano Ramos. Penguin Companhia. 256 páginas. Um romance psicológico intenso. A narrativa explora conflito interno, obsessão e sofrimento humano. Billy Summers, de Stephen King. Editora Suma. 472 páginas. Um romance policial com forte desenvolvimento de personagem. Misturação, drama e introspecção. Grande Sertão, Veredas, de João Guimarães Rosa. Companhia das Letras. 560 páginas. Uma das grandes obras da literatura brasileira. O livro mistura a linguagem inovadora, filosofia e regionalismo. A Filha do Capitão, de Alexander Pushkin. Editora 34. 208 páginas. Um romance histórico ambientado na Rússia do século XVIII. A narrativa aborda a honra, lealdade e escolhas morais. Uma Jornada no Inverno, de Toby Clements. Editora Aroquico. 553 páginas. Um romance histórico medieval. A história combina aventura, guerra e sobrevivência. O Abandono da Fé, de Toby Clements. Editora Aroquico. 464 páginas. Continuação direta do primeiro volume. A trama é profundos conflitos políticos e religiosos. Almas Divididas, de Toby Clements. Editora Aroquico. 374 páginas. Encerramento da trilogia. A narrativa conclui os arcos de guerra e transformação pessoal. O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Editora Principis. 224 páginas. Um clássico do naturalismo brasileiro. A obra retrata a desigualdade social e comportamento humano. É Isto um Homem? De Primo Levi. Editora Aroquico. 209 páginas. Um relato autobiográfico sobre o Holocausto. Leitura dura, reflexiva e necessária. A Velha Loja de Curiosidades, volume 1, de Charles Dickens. Editora Principis. 320 páginas. Um romance marcado por crítica social e sensibilidade. A narrativa acompanha personagens marginalizados. A Velha Loja de Curiosidades,
Volume 2, de Charles Dickens. Editora Principis. 352 páginas. Conclusão da história iniciada no primeiro volume. O foco permanece nos dramas humanos e sociais. Quincas Borba, de Machado de Assis. Clube de Literatura Clássica. 240 páginas. Um romance filosófico e irônico. Explora a ambição, loucura e moralidade. Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Clube de Literatura Clássica. 864 páginas. Uma obra profunda sobre fé, moral e natureza humana. Considerado um dos grandes romances da literatura mundial. A Dama do Cachorrinho, de Anton Tchekov. Editora 34. 368 páginas. Uma coletânea de contos centrados nas relações humanas. Textos sutis, emocionais e reflexivos. Os Puritanos, de Martine Lloyd Jones. Editora PES. 472 páginas. Uma obra de caráter teológico e histórico. Analisa o movimento puritano e sua influência. Martim Fierro, de José Hernández. Clube de Literatura Clássica. 288 páginas. Um poema épico da literatura argentina. Retrata a identidade, injustiça e vida no campo. Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Editora Principis. 304 páginas. Um clássico da ficção científica e aventura. Mistura ciência, imaginação e exploração. Senhor das Moscas, de William Golding. Editora Alfaguara. 216 páginas. Um romance alegórico sobre poder e violência. Explora o colapso da civilização. As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Clube de Literatura Clássica. 321 páginas. Uma sátira filosófica disfarçada de aventura. Critica a sociedade, política e comportamento humano. Contos, de Anton Tchekov. Editora Nova Fronteira. 264 páginas. Uma coletânea que retrata o cotidiano e a condição humana. Textos sutis e profundos. 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Editora Principis. 392 páginas. Uma aventura científica ambientada no fundo do mar. Combina tecnologia e imaginação. A Ilha Misteriosa, de Júlio Verne. Editora Principis. 416 páginas. Um romance de sobrevivência e engenhosidade. Mostra o ser humano reconstruindo a vida do zero. Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Clube de Literatura Clássica. 429 páginas. Um épico da literatura em língua portuguesa. Celebra as grandes navegações e a identidade nacional. Essas são as minhas metas e desafio de leitura para 2026. Ao todo, 31 obras, de gêneros e estilos diferentes, pensadas para manter constância, equilíbrio e prazer na leitura ao longo do ano. A ideia não é apenas cumprir números, mas aproveitar cada livro, respeitando o ritmo e o momento de cada leitura. Se você também estabeleceu metas para o próximo ano, espero que este vídeo sirva como incentivo. Obrigado por assistir, e boas leituras.